Glória a Deus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe cada um. E agradeço em primeiro lugar a Deus e a cada um que tem assistido meus vídeos, que tem compartilhado. Aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, assim está escrito, né? Então, obrigado a todos. Eu quero trazer uma palavra hoje que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 7. Uma palavra onde há muitos anos passados eu mesmo me perguntava, chegava para alguém e perguntava a pessoa sobre esses 144 mil. E eu digo, é muita pouca gente ser salva para tanta gente que tem. E ali eu esfriava, porque eu me procurava ali no meio daquele povo e eu não me via, porque 144 mil era muito pouco. Mas nós vamos entender aqui, vai até o final desse vídeo, é só respondendo as perguntas de alguém que nos faz essa pergunta e a gente vai procurar responder. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz aqui, no capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi um número dos assinalados, era 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Preste atenção, da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rubens, 12 mil assinalados, da tribo de Gade, 12 mil assinalados. Só até aqui. Pai, em Tua presença eu estou aqui nessa noite, pedindo ao Senhor que pelo Teu Espírito venha nos iluminar, Senhor, para nós entender o que o Senhor quer falar para cada um de nós. Então Deus nos abençoa com a Tua sabedoria, com a iluminação do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Então não precisa ter um bacharelado em teologia, não precisa ser um PhD para já entender o começo dessa palavra, quando ele diz aqui, ouvi o número dos assinalados, era 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil. Então esses 144 mil, eles não são a quantidade da igreja. Eles são 12 mil homens de cada tribo. 12 mil homens da tribo de Dan, 12 mil homens da tribo de Judá, e aí vai. Os 144, glória a Deus. Então as pessoas, elas fazem pergunta, então elas mandam aqui uma pergunta: quem serão os 144 mil? Serão judeus, assinalado na testa como servo do Senhor? Está aqui a resposta no versículo 3 e no versículo 4. Está aqui a resposta dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que haja assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então esse povo, esses 144 mil, como a nação de Israel é formada por 12 tribos, as quais correspondem aos 12 filhos de Jacó, é possível concluir que os 144 mil é só você multiplicar 12 vezes 12 mil.
Dá 144 mil. Mas por que há uma necessidade da gente gravar uma palavra dessa? É um ensinamento. Eu mesmo perguntava às pessoas e elas não sabiam me explicar. Tem pessoas hoje que acham que tem que estar incluída nesses 144 mil para poder ser salvo, mas não é. Mas vamos responder as perguntas. Esse grupo de 144 mil, pastor, é a igreja? É uma pergunta. Se os 144 mil é a igreja, não é. Os 144 mil será um grupo especial de judeus que receberão a salvação no início da grande tribulação, comprados como premissa para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, versículo de número 4. Louvado seja Deus, comprado como premissa para Deus. Vamos ler o 4. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como premissa para Deus e para o Cordeiro. Então os 144 mil são pessoas selecionadas, vamos dizer, para ficar para a grande tribulação. Não é para você que é a igreja e nem para mim. Nessa hora a igreja já é para ter partido. Não estarão contaminados com mulheres, pois serão virgens. Eles seguirão o Cordeiro aonde quer que ele vá. Então esses 144 mil, a resposta não é a igreja. São 144 mil pessoas selecionadas que são escolhidas ali, não faz parte. A igreja já tem que ter partido. E eles vão ficar para a grande tribulação. Mas vamos responder a pergunta. A primeira, quem serão os 144 mil? Eu já lhe disse a você. A resposta em Apocalipse 7 é no versículo 3 e 4. São 12 mil de cada tribo. Você mesmo acha a resposta na Bíblia. Segunda, esse grupo de 144 mil é a igreja? Não. São pessoas, está aqui Apocalipse 14, 4. A resposta, a Bíblia responde a Bíblia. Não é o que eu acho, é o que eu penso. Está aqui a resposta. Estes são os que não estão contaminados com mulher, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. A igreja já deve ter sido arrebatada, mas agora esses homens, eles são selecionados para ficar aqui. Mas vamos para a terceira pergunta. Qual será a atividade dos 144 mil? A terceira pergunta. Qual é a atividade? Serão pregadores do Evangelho, do Reino, durante o período da grande tribulação. Jesus Cristo declarou: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os gentios, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Então a Bíblia responde a Bíblia. Esses 144 mil, eles vão ficar na grande tribulação como premissa de Deus escolhido para pregar o Evangelho do Reino. Aí a quarta pergunta, pastor,
qual será a relação desse grupo com o Senhor? Que relação tem esses 144 mil com o Senhor? A resposta, vamos lá para o mesmo capítulo 7, versículo de número 14. Ele diz assim: e eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esse povo, qual será a relação desse grupo com o Senhor, cujas vestes terão sido lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro? Louvarão o Senhor perante o seu trono e servirão a Ele de dia e de noite no seu templo no céu. Então, a relação desse povo com Deus, ela é muito forte, porque se a igreja partiu, esse povo, esses 144 mil, eles vão ficar aqui na terra, na batalha, na luta. O versículo 15 diz assim: por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono as cobrirá com a sua sombra. Eles são protegidos por Deus. Mas nessa hora, você que é igreja, eu sendo igreja, não vamos estar mais aqui. Mas tem pessoas que pregam que esses 144 mil é eles. Não, esses 144 mil, repito para você, são 12 mil homens de cada tribo. Quinta pergunta: só os 144 mil serão salvos? A resposta: não. Não é só os 144 mil que são salvos, não. Serão um grupo seleto de judeus entre todos aqueles que aceitarem a Jesus e crerem no plano de Deus, apresentado em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê venha a ser salvo. Então isso é atestado em Apocalipse 7:9, onde é dito que uma multidão incontaminável, proveniente de todas as nações, tribos, povos e línguas, estarão purificadas diante do trono e perante o Cordeiro. Pronto, está aqui uma maior resposta para você que tem dúvida sobre a sua salvação, sobre essas pessoas que pregam que eles são os 144 mil. São não, é porque esse manual de instrução, essa Bíblia, ela é um livro espiritual. Jesus oculta essas coisas para aqueles que não entendem. Então, numa noite, eu lendo a Bíblia no escuro, como é que ele lê a Bíblia no escuro? Segurando uma vela, numa coisinha ali, uma vela, que estava faltando energia. Eu indagando isso, que tinha perguntado muito. Aí foi quando Deus me mostrou. Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro,
trajando os vestes brancas e com palma nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu digo, então está aqui Jesus. A multidão de todas as nações, de todos os povos, de todas as raças, João viu lá esse povo. Então não há esse negócio de 144 mil a ser a igreja, de maneira alguma. É um povo escolhido para levar a mensagem durante os 3 anos e meio da grande tribulação. Por isso que o versículo que nós lemos aqui diz: louvado seja Deus. O versículo que nós lemos diz, o 3, não danifiquei a terra. O 4 diz, ouvi o número dos assinalados, e era 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então está aqui. Vou repetir as perguntas. Quem serão os 144 mil? Esse povo selecionado por Deus para pregar o evangelho pelos 3 anos e meio da grande tribulação. Esse grupo de 144 mil será a igreja? Não. Igreja não. É 12 mil homens de cada tribo. 12 vezes 12. Louvado seja o nome do Senhor. São 12 mil homens de cada tribo. Então, qual será a atividade dos 144 mil? Pregar o evangelho do reino em toda parte, Mateus 24, 14. Qual será a relação desse grupo com o Senhor? É uma relação tremenda, porque as vestes deles foram lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. Eles aceitaram ali, já na chegada de Jesus. Jesus tinha eles preparado. Quinto, só os 144 mil serão salvos? Não. A resposta está no versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão qual ninguém podia contar. Ninguém podia contar. A multidão que era tão grande. Louvado seja Deus. Mas eu quero perguntar a você. Glória a Deus. Isso é atestado em Apocalipse. A multidão incontaminável, proveniente de todas as nações, de todos os povos, de toda raça. Mas se você ainda, preste atenção a isso, se você ainda é uma pessoa que ainda não é salva, é possível receber a salvação agora, hoje. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos o libertará. Glória a Deus. João 8:32. A verdade é a palavra de Deus. É esta Bíblia aqui que é a palavra. Você conhecendo ela, você será liberto. E não adianta ninguém querer meter ela de goela abaixo em você, não. Porque você vai ler, você vai examinar as Escrituras. Então não se trata de religião, mas de reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Abra seu coração, deixe Jesus entrar e permite que Ele se torne o Senhor da sua vida. Então não se fala de uma religião, se fala de uma decisão tomada pelo homem em reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Conhecer Ele só como Salvador, nós queremos só se dar bem, queremos que Ele nos salve disso, nos salve daquilo, nos salve das dificuldades, nos salve das enfermidades, nos salve na vida financeira,
Mas quando nós temos eles como Salvador e Senhor, Senhor é quem manda. Então ele manda e nós obedecemos. Ele não quer isso, nós também não queremos. Então a história é só essa. Então vai ficar só por aqui para não prolongar muito esse vídeo. As respostas sobre os 144 mil. Não é a igreja total de Jesus. Não deixa de ser igreja os 144 mil. A igreja já partiu, eles vão ficar pregando o evangelho. Eles são salvos. Mas não os 144 mil, que tem gente que bate na tecla que só são 144 mil a pessoa ser salva. De maneira alguma. Vou repetir o versículo aqui para você, o 9 do 7 de Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, língua. Então, muita gente a ser salvo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Compartilhe esse vídeo e me ajude no nome de Jesus Cristo.